Fala, Teixeira. Hoje é o dia que tu tá entrando num novo nível do teu conhecimento e da tua prática do Tai Chi, tá? Eu vou falar aqui um pouco hoje sobre essa teoria do Yin Yang, que é basicamente o que dá toda a base, o que traz todos os princípios das nossas práticas do Tai Chi Chuan. Eu quero primeiro falar um pouco da minha história. Alguns já devem ter visto. A minha história começa dentro do Tai Chuan, vamos resumir. Começa em 2008. Com o falecimento do meu pai em 2007, eu fiquei muito perdido. Eu já não era um cara muito centrado, mas eu era um cara bastante espiritualista, assim. Eu não tinha nenhuma religião, eu não tinha nenhum caminho filosófico, mas eu gostava muito de pensar sobre essas coisas. E com o falecimento do meu pai, então, foi o momento que eu vi que eu precisava buscar alguma coisa a mais. Eu tive esse intuito, né, de buscar alguma coisa diferente. Então, eu comecei a frequentar alguns centros espiritualistas, alguns centros, né, espíritas. Eu cheguei a tentar suicídio porque eu não via saída das drogas que eu usava, né, que era muito conturbada assim a minha adolescência, que foi bastante complicada com o uso de substâncias. Então eu conheci a Babi e comecei a então conversar com ela sobre essas coisas e aí então a frequentar centros espíritas, centros espiritualistas, né, que ela me despertou esse interesse. Então um dia em um desses centros espiritualistas, depois de levar um passe, o médium falou assim pra mim: por que tu não procura o Tai Chuan? Eu vejo que o Tai Chuan eu vejo que tu procura nas artes marciais, que eu já era praticante, eu vejo que tu procura alguma coisa a mais. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E eu vinha tendo muitos sonhos ruins, eu tinha noites terríveis, porque eu já vinha, né, abandonando assim, tentando largar os vícios, né? Então, nessa noite que ele me falou isso, eu lembro de estar dormindo, me revirando na cama e de repente eu só abri um pouco o olho e fiz isso. Ou sonhei que fiz, né? Eu sei que no outro dia, na metade do dia, quando eu tava conversando com a Babi, eu falei pra ela assim: bah, Babi, pra quem não sabe, minha mulher até hoje, né? Temos 2 filhos. Então eu falei pra ela assim: bah, essa noite, primeira vez que eu tive uma noite muito boa de sono. Aí que eu lembrei: mas o que é aquilo que eu fiz? Aquilo é Tai Chuan, eu vou procurar aquilo. E então eu comecei a praticar o Tai Chi, né? Desde a minha primeira aula, eu já notei o poder que o Tai Chi Chuan tinha, né? E como aliava totalmente, né, essas práticas de arte marcial, práticas corporais, com um caminho filosófico, eu achei aquilo ali fantástico, desde o primeiro momento. E já no primeiro dia que eu fiz o Santsuan, a nossa postura de abraçar a árvore, de ficar em pé como um tronco, eu já pude perceber que aquilo ali tinha um grande poder por trás daquilo ali. E então eu comecei a me dedicar. Depois de 4 meses, entre idas e vindas com as drogas, né? Já tinha diminuído bastante o consumo, mas ainda não estava longe de ter parado. Teve um dia que eu tomei um LSD. E não só isso, né? Claro, bebendo, fumando maconha, né? Tomei um LSD. E naquele dia eu tive um grande lampejo de iluminação, né? Naquele dia eu percebi coisas muito profundas, mas eu
me dei conta de que eu só consegui perceber aquilo ali porque eu já estava praticando Tai Chi. Porque eu já estava nesse caminho filosófico, nesse caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E então eu voltei para a Babi e falei, olha amor, eu acho que eu nunca mais vou precisar dessas coisas, né? E de lá para cá, então, né, depois disso, eu fiquei quase 6 anos sem usar nada, né? Foi um tempo bastante longo. E aí comecei a beber de novo, alguma reunião de família, alguma coisa, né? Essas recaídas que a vida nos traz. Mas o fato é que a minha vida entrou no prumo, assim, né? Eu consegui um caminho, e aí é como eu digo, né? Eu não descobri todas as respostas. Mas hoje eu já consigo conviver muito melhor com todas as perguntas, né? E na verdade esse é um caminho que quanto mais tu trilha, mais perguntas surgem, né? Tem um cara, eu acho que ele é físico, eu não lembro, do documentário O Eu Maior, recomendo, se não assistiram ainda, assistam, O Eu Maior, tem no YouTube. E ele compara o nosso conhecimento com uma ilha. E essa ilha, quanto maior cresce o nosso conhecimento, maior cresce também essa fronteira com o desconhecido. Então é muito maluco, né? Porque é assim no Tai Chi, é assim nessas práticas, né? Quanto maior o meu conhecimento, quanto maior o meu aprofundamento, mais eu percebo que tem muitas coisas ainda para eu ver. E isso para mim é fantástico, isso é muito interessante, né? Porque às vezes isso causa um pouco de ansiedade, mas às vezes isso também tira a ansiedade, porque se eu sei que eu vou estudar a vida inteira e não vou conseguir aprender tudo que eu tenho para aprender, então eu sei que eu não preciso ter pressa nesse caminho, tá? Então esse curso, né, eu proponho nesse curso o entendimento sobre o Yin e o Yang, tá? O símbolo do Yin e Yang, como a gente conhece, na verdade o nome não é símbolo do Yin e Yang. O nome do símbolo do Yin e Yang é diagrama do Tai Chi. Quando eu pego Tai Chi e coloco Chuan do lado, então eu tenho Tai Chi Chuan. Tai Chi significa esse Yin e Yang, esse ciclo que está em perfeito equilíbrio entre positivo e negativo, expansão e recolhimento, enrolar e desenrolar, o céu e a terra. E do lado eu tenho a palavra Chuan, eu tenho o ideograma Chuan, que significa punho, né, com a conotação de boxe, né, de arte marcial. Então eu tenho a arte marcial do extremo equilíbrio. Nesse diagrama do Tai Chi, a gente tenta expressar algumas coisas que nunca vão conseguir ser expressas numa figura. Na verdade, é algo muito simples. Só que para nós ocidentais, o simples é muito difícil. Tem um filósofo francês, que um aluno uma vez me trouxe, que ele traz a perspectiva de que para o ocidental, Deus, esse mistério, é tão complexo que nunca vai conseguir ser alcançado. E já para o oriental é o contrário. Esse mistério é tão simples, tá tão na nossa cara, que a gente não consegue perceber, a gente não consegue ver. E o Yin e Yang é assim. Ele é uma energia primordial, digamos assim. São duas energias primordiais, mas que não se separam, tá? Elas são opostas e complementares. Eu gosto de usar a imagem de um ímã. O ímã, ele tem um polo positivo e um polo negativo, tá? Vamos colocar assim, tá? Um polo negativo e um polo positivo, que é a mesma coisa do nosso comprimento. Então o ímã, ele tem esses dois polos, que eles estão sempre unidos. Quando eu tento cortar um ímã no meio, eu não consigo separar os dois polos. Automaticamente,
eu tenho dois ímãs menores com dois polos positivos e negativos. Então o yin e yang é assim também, a gente não consegue separar yin e yang, por isso a gente diz que eles são opostos e complementares. A gente percebe no símbolo, né, no diagrama do Tai Chi, que existe uma bolinha preta dentro da branca e uma bolinha branca dentro da preta. Isso quer dizer que a essência de yin está no yang. E a essência do yang também está no yin. Tá? A gente também percebe no diagrama que eles são como duas ondas, né? Enquanto uma onda cresce para lá, a outra cresce para cá. E aquilo ali é um movimento eterno de mudança. O diagrama, ele aparece, obviamente, ele é uma figura que aparece estática. Mas o diagrama, ele é vivo. Aquilo ali, ele quer demonstrar um movimento. Então, o yang, ele está sempre indo em busca do yin. O yang, ele está sempre querendo ir para onde ele faz falta, para o yin. E o yin, ele está sempre querendo ir para onde ele faz falta, lá para o yang. Então ele fica nesse eterno movimento, buscando o que? Justamente o equilíbrio, buscando o que no nosso corpo acontece, que é a homeostase, entrar tudo em equilíbrio, tá? Para talvez economizar energia, né? Enfim. O fato é que esse constante movimento é o que gera as 10.000 coisas, é o que cria as 10.000 coisas, que são todas as manifestações. Então tem uma frasezinha que, se não me engano, é mais ou menos assim. Do Uchi nasce o Tai Chi. Do Tai Chi nascem as 10.000 coisas. Resumidamente, é mais ou menos isso. Tá? O Uchi significa vazio. É um vazio primordial. É algo que é anterior ainda ao Tai Chi. Tá? Então isso é como se fosse a primeira coisa. E então, de repente, surgem duas energias, né? O yin e o yang. Que a gente pode tentar traduzir como positivo e negativo. Mas a gente tem que cuidar muito para não cair no negativo como uma coisa ruim. Negatividade, não é isso. São dois polos só, tá? É como se fosse o norte e o sul, né? Não é um melhor que o outro. Só são duas coisas diferentes, tá? Então depois, com a interação dessas energias, com essa dança e esse ciclo, começam a se desenrolar uma série de eventos e manifestações que é tudo que a gente pode ver. É tudo que existe. Tá? Bem, dentro desse yin e yang, tá? desse equilíbrio, dessa dinâmica, a gente começa então a buscar os princípios do Tai Chi Chuan, tá? Então, todos os mestres, né? Vamos dizer assim, 9 em cada 10 mestres concordam que um dos principais, né, objetivos, princípios do Tai Chi Chuan é distinguir claramente o cheio e o vazio. O cheio e o vazio é o yin e o yang. Não é o mesmo vazio aquele que eu falei, o uchi. Não é isso. A gente fala o cheio e vazio, que é o yin e o yang, tá? Então a gente tem um monte de dificuldade de nomenclaturas, tá? De traduções, tá?
Por exemplo, yin e yang é mais fácil que a gente chame de yin e yang e tente entender na prática o que isso significa, né? Que a gente não busque traduções para ele, porque buscar traduções para ele vai deixar muito complicado de entender e não mais simples, tá? Então o Tai Chuan também é assim, ele é minimalista. No início eu não sei nada, então eu começo a aprender e buscar um monte de coisas. Um monte de regras de como eu tenho que me comportar para estar fazendo Tai Chi Chuan. Depois, com o passar do tempo, o objetivo é que a gente comece a enxugar esse número de regras e tente buscar o mais essencial, apenas um único ponto, ou como eu vou falar aqui, 2 pontos que a gente procure, tá? Para entender o que são esses movimentos. Então, segundo o grão-mestre Shen Shaoan, existem apenas 2 princípios do Tai Chi. O primeiro é o princípio da naturalidade, que é o que a gente vai falar mais. O segundo princípio é de se movimentar através do Tantin, se movimentar a partir do Tantin, a partir do centro, tá? O princípio da naturalidade nada mais é do que eu distinguir claramente o Yin do Yang. Então, pegando a nossa postura, por exemplo, tá? Pegando no nosso corpo, as nossas pernas, em relação ao nosso tronco, são mais Yin. Então a gente diz, embaixo é Yin, em cima é Yang. As nossas costas, em relação à nossa parte ventral, elas são mais Yang. Então a gente diz, atrás é Yang, na frente é Yin. Dentro o nosso corpo, lá internamente, é mais Yin do que a parte de fora. Assim como a parte de dentro do braço, a parte de dentro da mão, a parte de dentro das pernas, é mais Yin do que a parte de fora do braço, da mão, das pernas. Então a gente diz, dentro é Yin, fora é Yang. E a gente fala também que no centro é Yin e nas extremidades é Yang, tá? Esse é o princípio da naturalidade. O nosso corpo tem essa natural tendência, mas a gente não aprendeu a se comportar conforme essa tendência. Então a nossa prática, o nosso treino tá em buscar de novo essa naturalidade. Então, como eu falei, a gente criando um grande conjunto de regras, depois a gente tenta se desapegar dessas regras. Essas regras, num primeiro momento, vão nos ajudar a tentar entender na teoria o que a gente está querendo trazer para a prática. Depois, com o passar do tempo, elas começam a atrapalhar. É melhor que a gente preste atenção somente no princípio, na essência da coisa. Tá? Então esse é o princípio da naturalidade que a gente vai estar trabalhando o tempo todo no Tai Chi Chuan. E nas aulas práticas agora, a gente vai ver nos exercícios, dentro do movimento, porque quando eu estou na postura parada, quando eu estou na postura estática, que a gente também vai ver, é como se a gente tivesse o diagrama do Tai Chi, aquela imagem, né? Onde eu estou parado. Então eu tento definir ali comigo, né, no meu corpo, o que é Yin, o que é Yang, né? Depois, quando a gente tenta colocar isso em movimento, aí se complica. Aí a gente tem que começar a entender o que é Yin está se tornando Yang, o que é Yang e começou a se tornar Yin, onde é que está o momento da troca, aonde que está, né,
esse princípio da naturalidade dentro do movimento. Certo? Pois bem, então vamos ver a prática.